não és um Deus criado por homem algum. Tu não és um Deus que depende de qualquer mortal. Não há nada que o homem possa te dar, pois só tu és o Criador e Rei. Tu somente és Deus, tu início não tens, no trono estás, Senhor, eterno é o teu saber. E eu sei, em dias claros ou não, reinando tu estás, controlas tudo, Pai. Quem contenderá contigo? Eu desejei falar sobre redenção hoje. À medida que eu estava meditando a respeito disso, eu, na verdade, fui inclinado a falar sobre a tragédia de conhecermos as doutrinas bíblicas só em parte. Como é mortal conhecer, eu vou falar um pouco sobre redenção, mas como é mortal conhecer a verdade de Deus de maneira, sabe, um pouco sobre expiação, um pouco sobre justificação, como é mortal e como isso caracteriza a nossa geração. Então, com uma história do dia, desse momento único da ressurreição de Cristo, eu quero que a gente olhe para isso. Em Lucas 24, a partir do 13, eu vou ler só alguns versículos, vou ler do 15 ao 18, mas os irmãos podem depois ler do 13 ao 34, é a história inteira. A Bíblia diz assim: e aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que vocês estão com um semblante triste? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Então, quando eu estava lendo essa história, eu estava lembrando que eu amo história, história em geral, e eu gosto de contrafactuais históricos. Eu gosto de, muitas das vezes, pensar em contrafactuais históricos, ou seja, é você pensar nas possibilidades, daquilo que era possível ter acontecido e como seriam as coisas se tivesse sido daquela forma, não é? Por exemplo, se os gregos não tivessem parado a máquina de guerra persa, hoje nossa cultura seria totalmente diferente. Em vez de ser europeia, né, como ela é, vindo dos gregos e romanos, seria persa, sabe? Seria mais ou menos o que acontece lá no Oriente. Nós não seríamos, não teria nada do que nós vivemos que seria como é. Então, e é isso que são os contrafactuais históricos. É você pensar como seria se Constantino tivesse perdido a Batalha de Milão, ou sei lá, se Hitler tivesse morrido quando era criança, ou se Hitler tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial, ou, por exemplo, para pensar mais assim, nós aqui mesmo, como seria se os franceses chegaram no Rio de Janeiro em 1555 e fundaram aqui a França Antártida, né? E se eles não tivessem perdido a guerra, nós falaríamos francês, não é? Eles ficaram 10 anos aqui. Estácio de Sá só desembarcou no Rio para lutar contra os franceses 10 anos depois, 1565, não é? E conseguiu montar ali o seu exército, conseguiu acampar e fortalecer uma praia que nós conhecemos, entre o Pão de Açúcar e o Morro Cara de Cão, e começou a batalha. Fundou a cidade do Rio de Janeiro em meio a essa peleja, não é? E
2 anos depois só, 1567, as últimas batalhas foram vencidas pelos portugueses e os franceses foram expulsos. Os últimos lugares onde eles estiveram foi em Uruçumirim. Você não conhece. Uruçumirim foi uma das últimas coisas que os portugueses conseguiram conquistar para vencer, que hoje nós conhecemos como Praia do Flamengo. E Paranapuã, que hoje é a Ilha do Governador. Foram os últimos lugares onde os portugueses expulsaram os franceses. Mas e se eles não tivessem expulsado? Nós falaremos francês, sei lá. Como seria a vida? Nós seríamos um país e o Brasil seria um país em volta de nós. Tipo assim, a Espanha, que fica em volta de Portugal inteira, nós seríamos um país diferente, sabe? Com o Brasil cercando a gente. Mas como eu me interesso mais por teologia, há uma coisa que toca o coração de todas as pessoas que amam a teologia. Um dos grandes teólogos da história, por exemplo, é Jonathan Edwards. Ele não foi só um dos maiores teólogos da história. Nós podemos nos arriscar a dizer que ele é o maior. Martin Lloyd Jones dizia que se os puritanos são os Alpes, ele diria que os picos mais altos do Himalaia seriam Lutero e Calvino, mas o Everest seria Jonathan Edwards, na história da igreja. E ele morreu jovem nada, né? Mas para mim já é jovem, com 53 anos. Quanto mais velho você fica, mais você acha as pessoas jovens. É incrível isso, né? Antes tu achava que 50 anos era velho, mas ele morreu jovem. E ele tinha sido convidado para ser reitor da faculdade de New Jersey, que depois se transformou na Universidade de Princeton, que é uma das maiores do mundo até hoje. E ele aceitou. Mas quando ele aceitou, ele mandou uma carta para ele, disse assim: olha, eu vou aceitar, mas duas coisas vão dividir a minha vida, porque eu estou interessado num projeto que eu tenho há muitos anos, de escrever uma teologia sistemática, mas uma teologia sistemática diferente de todas as que já se escreveu, porque eu quero me concentrar e mostrar como a redenção daquilo que Deus fez em Cristo se relaciona com todos os fatos da história. Então, em vez de ser uma teologia sistemática que vai por temas, ela vai passear pelo tempo, vai começar lá na eternidade. Ou seja, eu vou falar sobre todas as doutrinas como uma teologia sistemática, mas vou começar lá na eternidade e depois passar pelo Velho Testamento e passar pelo Novo Testamento e depois ir em frente, depois que acaba o Novo Testamento, até o fim dos tempos, mostrando como toda a história está conectada à redenção de Cristo e mostrando como tudo se conecta à redenção de Cristo. Mas o que acontece? Jonathan Edwards, esses são os contrafactuais históricos, né? Ele tomou uma vacina contra a varíola e a vacina teve o efeito oposto, e ele contraiu varíola e morreu. Então a questão é, nós nunca vamos ler essa teologia sistemática de Jonathan Edwards, do maior teólogo da igreja. Mas não é só maior, ele é considerado o maior filósofo americano, porque ele não foi só teólogo, não é? Quando você lê um livro de Jonathan Edwards, você lê às vezes e pensa assim: caramba, não entendi nada, não é? Vou ter que começar o capítulo todo de novo, porque ele está lá no alto, sabe? Então ele é o maior teólogo, mas ele é também um filósofo, o maior filósofo americano. E nós não temos a teologia sistemática dele, que seria conectada totalmente à obra da redenção em toda a história. Então ele disse que seria a história da obra da redenção, começando numa eternidade e terminando na outra eternidade. E nós ficamos pensando: se não fosse a varíola, se ele não morresse, ele deixou obras tão grandes e tremendas, apesar de ter vivido poucos anos. E nós ficamos pensando como seria nós termos acesso a isso, e nós não temos. Mas o que nos consola é que 30 anos antes, com 20 e poucos anos de idade, ele pregou uma série de sermões com o mesmo título:
Então é óbvio que com 20 e poucos anos de idade ele pregou sermões profundos, uma série de sermões, porque quando falava série, Jonathan Edwards era série mesmo. Ele foi pregar sobre essa série e pregou 30 sermões a respeito disso, com 20 e poucos anos de idade. Sermões profundos a respeito da redenção e como ela se conecta com as coisas. É óbvio que quando nós temos que, na carta que ele manda, no convite que ele recebeu para ser reitor da faculdade de New Jersey, depois da Universidade de Princeton, que ele fala sobre a obra e dá o nome, nós logo lembramos daquela série de sermões dele, de 30 partes, 20 anos antes, e foi editada só depois que ele morreu. E no sermão, o primeiro sermão da série, ele começa com Isaías 51:8, que diz assim: porque a traça os roerá como a roupa, e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Isaías 51:8. Então nesses sermões ele dá as chaves para a compreensão de toda a história, e tudo está conectado à redenção de Cristo. Toda a história entendida antes da criação, depois da criação, em todo o Velho Testamento, no Novo Testamento, e depois em conexão. Então, significa que tudo na história, de alguma forma, está conectada à redenção. Aquilo que nós estamos celebrando hoje é a grande obra realizada por Deus em Cristo para magnificar o seu nome de uma eternidade a outra. E no primeiro sermão dele, que é esse sermão dos 30, ele fala sobre 5 pontos dos desígnios de Deus na redenção. E o primeiro ponto é a conquista do mal. 1 Coríntios 15:25, 1 João 3:8, em que na redenção o grande projeto de Deus era subjugar os inimigos de Deus, até colocar todas as coisas de tal maneira que tudo magnificasse um aspecto da glória de Deus. Tudo de bom e de mal que você vê na criação, Deus conquista, restaura a criação na redenção, não usando o seu poder infinito, mas a fraqueza na cruz, e assim conquista dessa forma o mal de uma maneira que manifesta atributos que jamais seriam manifestados de uma outra forma. Em segundo lugar, ele tem o projeto de restaurar um mundo, incluindo o homem por inteiro, alma, corpo, como está em Isaías 65:17, para que nós possamos de maneira adequada desfrutar de Deus e ver a criação como uma manifestação da glória de Deus de uma maneira digna do próprio Deus. E ele tem também por objetivo trazer todos os eleitos em união com todas as criaturas no céu, de tal maneira que haja um só cabeça e todas as coisas estejam unidas como um só corpo, como está em Efésios 1:11, ou seja, unir todas as coisas. E em quarto lugar, embelezar os eleitos de tal maneira que essa beleza expresse, mesmo que de maneira finita, já que eles não são infinitos, a beleza de Cristo no maior esplendor possível que a criação pode fazer, ou seja, embelezar os eleitos. E por último, que é o objetivo final, trazer a glória suprema à Trindade, de tal maneira que o projeto do Pai é em tudo glorificar o Filho, e o Filho diz que tudo que ele faz é para glorificar o Pai, e o Espírito Santo aplica a redenção de tal maneira que o Pai e o Filho sejam totalmente glorificados, e nisso o Espírito Santo é glorificado, como está em João 13, 31, 32, 17 e 1, e toda a Trindade é glorificada no grau máximo diante
da criação. Então, 5 coisas: conquistar o mal, restaurar o mundo, unir todas as coisas nos céus e na terra, embelezar os eleitos de tal maneira que eles reflitam Cristo de uma maneira que eles não poderiam refletir se não fosse a redenção. Ou seja, nem antes do pecado o homem poderiam refletir Cristo assim, e glorificar a Deus. Nesses 5 propósitos da redenção, conectados com toda a história antes da eternidade até a outra eternidade. Então, o Jonathan Edwards pregou 30 sermões a respeito disso. E é óbvio que todos concordam que a obra dele seria muito maior, porque seria escrita muitos anos depois. Mas nós, pelo menos, podemos ter um esqueleto do que ele ia escrever. Você vê, esse garoto com 20 e poucos anos de idade podia falar das coisas profundas sobre a redenção de Deus. Nós estávamos lendo um texto e vimos homens andando à sombra da ressurreição de Cristo. A Bíblia, nós temos a palavra de Deus, e não há nenhum outro lugar em que você possa conhecer a verdade de Deus. A verdade da palavra de Deus é para ser cumprida, para nos abençoar, para efetivamente nos fazer plenos, regozijar em Deus. Todas as questões de salvação, santificação, redenção. Jonathan Edwards não era um gênio no sentido de que ele descobriu num canto obscuro um segredo. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia o que eu e você temos acesso. O seu coração ardia e tinha um interesse sobre redenção, expiação, sua grande obra sobre o livre-arbítrio, por exemplo, não é? É a palavra de Deus. Ou seja, o objetivo das nossas vidas é nos debruçar sobre a palavra de Deus, porque ela explica tudo, o significado de todas as coisas. Compreender as Escrituras é compreender tudo do ponto de vista de Deus. E o que o Jonathan estava dizendo é que você pode compreender todas as coisas com a perspectiva da redenção de Deus em Cristo, e qualquer coisa que você compreenda que não seja à luz disso, você não está compreendendo adequadamente como um filho de Deus. Todo o propósito de Deus é para a humanidade, todo o propósito de Deus para a história, todo o propósito de Deus para a eternidade, todos os propósitos de Deus do começo ao fim, de cima a baixo, devem ser conhecidos, conectados à redenção, e todas essas coisas estão na palavra de Deus. E essa história da ressurreição aqui nos confronta com isso, porque esses 2 seguidores de Cristo são ignorantes. Eles estão cheios de dúvidas, eles estão perplexos, eles estão confusos, eles estão angustiados, falta a eles clareza bíblica, eles não conseguem conectar o que está acontecendo com a palavra de Deus. Grande parte das pessoas que dizem conhecer Deus estão muitas das vezes confusos, em dúvidas, em trevas, porque não conseguem conectar as coisas. Eles estão na completa escuridão naquele dia, eles estão arrasados. Então, no versículo 27, por exemplo, a Bíblia diz que Jesus começou a explicar a respeito de si mesmo nas Escrituras. Pense numa coisa, queridos, o versículo 32, a Bíblia diz que eles disseram um ao outro depois, o nosso coração não queimava quando ele ia explicando e falando sobre a Escritura, como ele está conectado a tudo. Eles tinham falta de compreensão da palavra de Deus. Esse é o mal abundante em nossa geração. Mesmo as pessoas que têm um conhecimento mais saudável têm tido conhecimentos parciais sobre essas grandes verdades de Deus e têm, de alguma maneira, ficado satisfeitos com Ele. Então eles não podiam lidar com a morte de Cristo, eles não podiam lidar, eles ficaram confusos, arrasados, eles não podiam entender. Eles não tinham lugar na teologia deles para a morte de Cristo, não tinham lugar na teologia deles para o sofrimento, para o horror da cruz, não tinham lugar na teologia deles para a ira de Deus, eles não tinham lugar.
Portanto, eles não tinham lugar para a ressurreição. Nós estamos celebrando, é o domingo da ressurreição. Todos os domingos é por causa da ressurreição, né? Mas esse é o domingo da ressurreição. Todos os domingos é só para lembrar esse domingo. Isso não é porque eles rejeitaram a Escritura, você entende? Cleopas e o outro discípulo não eram pessoas que rejeitaram as Escrituras, não. Isso não é porque eles nunca tinham lido a Bíblia. Não é porque eles foram à sinagoga a vida inteira igual a você. Talvez. Ouvir a palavra de Deus. Isso não é porque eles não acreditavam na Bíblia, eles acreditavam. Mas é porque eles tinham compreensão parcial das Escrituras. Eles entendiam as Escrituras parcialmente. Eles não podiam fazer o que Jonathan Edwards queria fazer quando tinha 20 e poucos anos, e quando queria fazer quando tinha 50 e que morreu de repente. A visão que conecta todas as coisas à redenção. Então eles estavam confusos. Eles estavam lutando com o que tinha acontecido, lutando com a dor, lutando com o sofrimento, lutando com a morte. Eles estavam no escuro. Então Jesus acusa eles, no versículo 25, repreende, diz assim: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que está escrito. Nécios, sabe? Vocês não podem crer em tudo que os profetas disseram. Vocês não podem compreender. Ou seja, aquelas pessoas conheciam, acreditavam na Bíblia, estudaram a vida inteira, mas eles tinham conhecimento parcial. A primeira verdade que nós aprendemos é que o conhecimento parcial da palavra de Deus é perigoso. E na maioria das vezes é mortal. Conhecer a palavra de Deus em parte não é suficiente. E não é só perigoso, você vê, é condenável. Jesus não diz: coitado, vocês não conhecem a verdade toda. Jesus diz: ó nécios e tardios, até quando? Vocês não conhecem. Ou seja, isso é condenável. Não é só perigoso, vocês estão confusos. Então aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que vocês estão tristes? No original deixa claro que o semblante deles estava arrasado. Você olhava para eles e sabia que eles estavam numa tristeza profunda. E respondeu um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela tem sucedido nesses dias? Eu acho essa passagem de Lucas 24 maravilhosa, o capítulo inteiro, porque fala sobre as 3 aparições de Cristo que Lucas conta nesse capítulo, depois da ressurreição, no domingo, sabe? Da ressurreição. Primeiro para as mulheres, depois para esses discípulos e depois para todos os discípulos juntos. Cada uma dessas aparições tem um ensino profundo, mas nós queremos nos concentrar nessa, quem sabe outro dia em outra. E eu acho incrível, por que Lucas, já vai eu de novo para o si, por que Lucas escolheu só essas 3? Porque Lucas, em Atos, ele nos conta no capítulo 1 que Jesus ficou 40 dias andando, se encontrando com as pessoas, fazendo coisas, conversando, falando. Imagina quantos encontros, quantas coisas incríveis aconteceram, mas ele não fala nada sobre isso. Ele só conta essas 3. Nós pensaríamos, porque era bom se tivesse escrito todas as histórias. Quantas experiências dramáticas, quantas gente espantada, quantas coisas devem ter acontecido. Mas ele não conta, ele só conta essas 3. E o Espírito Santo certamente colocou essas 3 porque elas têm o ensino necessário que nós precisamos ter. E mais do que isso, seria o nosso desejo é por mera curiosidade. A palavra de Deus não tem nem mais nem menos do que ela devia ter. E Lucas então coloca essas 3 histórias. Então nós podemos dizer que essa passagem é interessante pelo que ela não conta, tanto quanto pelo que ela conta. E nós imaginarmos o que naqueles mais de um mês aconteceu nos encontros de Jesus com eles, e tudo que Jesus ensinou e falou. Mas aqui nós vamos aprender algumas coisas essenciais nesse encontro sobre cegueira espiritual e
a experiência pessoal que nós temos que ter com Cristo e como nós somos incapazes de conectar todas as coisas com a redenção, como estava acontecendo com eles aqui. Então a Bíblia diz que eles estavam com o rosto abatido à medida que eles iam caminhando, não é? E Jesus perguntou a eles: o que vocês estão falando? Que assunto é aí? Por que o rosto de vocês estão assim, tão tristes? Não é? Era um rosto de desespero, com depressão. E há então primeiro uma razão geral, depois algumas razões específicas. Mas a razão geral é porque eles estavam olhando a vida sem a ressurreição. Eles, eu diria, não conseguiam conectar a vida à redenção. Eles estavam olhando apenas para a vida. Eles estavam olhando apenas para o ministério de Jesus. Eles estavam olhando apenas para as suas vidas e a vida de Jesus. Eles estavam olhando para a vida, que quando chega a morte, tudo se perde em confusão. A morte era o fim de Jesus. A morte era o fim deles. Eles estavam olhando para uma vida sem ressurreição, sem essa expectativa. Você pode estar celebrando o domingo da ressurreição, mas a expectativa da sua vida não expressa a ressurreição. Você não conecta ela à vida. Então, essas mesmas confusões se manifestam. Pensa no mundo, pensa no livro de Eclesiastes, pensa no mundo lá fora e pensa como muitas das vezes, apesar daquilo que nós falamos que cremos, nós temos que ser chamados de nécios como eles foram. Se essa vida é tudo que existe, se não há eternidade, não há outra coisa, se você não pode conectar cada dia da sua vida à redenção e ver que isso está conectado à eternidade antes da criação e à eternidade depois, você também vai estar em desespero e confuso. Você também vai parar nos seus trilhas, você também vai ficar com o rosto abatido e dizer: por que isso está acontecendo? Por que as coisas são assim? Por que a vida está ficando tão escura? Por que a vida não tem mais sentido? Ou seja, não vai ter lugar na sua teologia porque não tinha para a vida dessas pessoas. Eu estava lendo algo interessante sobre Rollo May, que é um psiquiatra famoso, nasceu em 1909, morreu em 1994, e escreveu vários livros muito famosos. Um deles é A Minha Busca pela Beleza. Ele conta que um dia ele estava numa época de Páscoa na Grécia e ele viu uma cerimônia. Ele não era religioso, né? Pelo contrário, mas ele estava lá na Grécia e ele viu uma cerimônia de Páscoa da Igreja Ortodoxa Grega. Então ele disse que, como ele gosta de conhecer as culturas onde ele está, no país que ele estava no Monte Athos. Ele disse então que participou da vigília de Páscoa junto com aquelas pessoas, e ele disse: olha, eu fui ver os nativos, fui olhar a cultura, e ele disse que no final do culto o sacerdote disse: o Senhor ressuscitou, e toda a congregação junto falou: ele ressuscitou verdadeiramente. E o Rollo May disse que ele também falou isso, que ele estava lá no negócio, estava no programa, ele falou, mas ele disse que aquilo, naquele instante, fez ele ter uma conexão espiritual, assim, sabe? De pensar: imagine se fosse verdade, imagine se a vida realmente tivesse alguma coisa depois da morte, imagine se tudo não acabasse na morte, imagine se depois da vida tivesse alguma coisa, imagine se a morte não é o fim mesmo. E, de modo geral, as pessoas são como o Rollo May. Talvez elas não expressem assim. Muitas pessoas até que dizem que creem no Evangelho, mas elas não têm nenhuma perspectiva além da vida. A vida que vale a pena está agora aqui acontecendo mesmo. Elas não conseguem conectar nada de suas vidas diárias além disso, porque
a maneira com que vivem e pensam a vida expressa esse pensamento dele. Ele diz como seria bom. Agora olha para o mundo lá fora. O mundo lá fora, as pessoas, os intelectuais, por exemplo, igual o Rolumei, eles gostam de dizer que a fé é um salto no escuro. Mas é o oposto. É o oposto. Pessoas como ele é que tem que viver dando um salto de fé no escuro e sem lógica, não é? Porque eles tentam acreditar num sentido da vida quando eles dizem que a vida surgiu sem sentido e vai acabar sem sentido, e no meio ela tem sentido, mas isso não faz nenhum sentido, não é? Uma coisa que começa sem sentido e que acaba sem sentido não tem nenhum sentido. Ou seja, eles têm que fingir que a vida tem valor e que o ser humano tem alguma dignidade. Mas quando eles não acreditam, quando a ressurreição não é uma realidade, a vida humana só pode ter dignidade se você finge que ela tem dignidade. Se você dá um salto no escuro, um salto anti-intelectual, porque qualquer pensamento racional vai dizer uma coisa que começa sem sentido e acaba sem sentido. Começamos como nada, como pó, e acabamos como pó, não passamos de bactérias mais evoluídas. Não pode ter sentido. Nós temos que ter coragem, então, se o homem for intelectualmente honesto, de dizer a vida não tem sentido e o ser humano não tem valor. Mas essas mesmas pessoas falam que o ser humano tem dignidade, que o racismo é errado, que oprimir o pobre é errado. Por que oprimir o pobre é errado? Se a vida é tudo, é igual dizer que o leão comer a zebra é errado. Seria um absurdo, não é? Se a vida veio do nada e vai para o nada, vida sem sentido, a branca, que mata a vida sem sentido, preta, é tudo sem sentido. Vida sem sentido, a negra, que mata a vida sem sentido, a branca, é tudo sem sentido. Não há nenhum valor na vida, porque ela vem do nada e vai para o nada. Se não há vida após a morte, a ideia de que o ser humano tem valor é anti-intelectual. Você tem que dar um salto no escuro. Você tem que fingir. O ser humano vale tanto quanto uma pedra. Todos são produto do acaso e vai para o acaso. No final, não faz nenhuma diferença. Se não há ressurreição, então Hitler esmagar o mundo não é errado nem certo, porque não existe errado e certo. É só o que é. Os mais fortes massacram os mais fracos. É assim que é. É assim que os vírus fazem, que as bactérias fazem. É tudo igual. É a mesma coisa. Então, agora, é isso que o Rolumei estava dizendo. Agora, se há uma coisa após a morte, então como as coisas seriam diferentes? Você vê, não somos nós que temos que dar um salto no escuro e fingir algo. Se o ser humano foi criado com um propósito, e no final há um propósito, então a vida tem um propósito. Então a vida humana tem valor. Se não tem sentido o início, nem tem sentido o fim, o meio não tem sentido nenhum, e ela não tem valor, a não ser que você finja que ela tem valor. Então, sem ressurreição não há nada. Mas há ressurreição. A confusão de Rolumei, não é? É a confusão que prefere o absurdo de ter que dar o salto no escuro, de passar a vida fingindo que o ser humano tem um valor que você mesmo sabe que ele não tem, se é verdade que tudo começa no nada, por acaso, e tudo acaba no acaso final. Mas havia provas irrefutáveis da ressurreição de Cristo. Esses discípulos estavam caminhando, eles não estavam sem saber se havia ressurreição. As mulheres tinham contado que houve ressurreição, e eles conheciam todos os milagres. Jerusalém estava empolvorosa com tudo o que tinha acontecido, e nem os inimigos de Jesus podiam negar o básico do que tinha acontecido naqueles dias. 25 anos depois, Paulo está na frente de Festo e de Agripa. Paulo está preso. Então Festo é um pagão, gentio, mas Agripa era um rei judeu, e
Paulo prega para Festo e fala para ele a respeito do que Jesus tinha feito. Olha, havia um homem que era Deus, que andou no mundo fazendo milagres públicos, levantou mortos, andou sobre o mar, alimentou a multidão com pão, curou cegos, tirou pessoas do túmulo. E Paulo então começa a falar e fala que ele ressuscitou. E Festo diz assim: Paulo, porque Festo sabia que Paulo era um cara cheio de educação, né, de títulos. Eles: Paulo, as muitas letras te fazem delirar, você ficou louco, esse negócio entrou pela sua cabeça, você está falando umas coisas sem sentido. E Paulo diz: não. Paulo diz assim: não, de forma nenhuma. Isso faz 25 anos depois desses discípulos. Eu não sou louco, nobre Festo. O que eu estou dizendo é verdadeiro e razoável. E ele aponta para Agripa. O rei Agripa está familiarizado com o que aconteceu, porque o que Jesus fez, ele não fez num canto do mundo. Todas as pessoas viram. Essas coisas que estão acontecendo, não é esses testemunhos que a gente vê hoje que conta. Não, o mundo viu. Era algo público. Os inimigos dele não podiam dizer que ele não fazia. E isso 25 anos depois. Paulo diz: o que aconteceu em Jerusalém era notório. E Agripa não pôde dizer: não é verdade. Paulo diz: Agripa sabe, é verdade. Eles não tinham corpo, ele ressuscitou, ele fez esses milagres, ele fez isso publicamente, ninguém jamais pôde negar o que ele fez. Eles não puderam mostrar seu corpo, ele ressuscitou. E quase 500 pessoas viram ele ressuscitado dos mortos. Ou seja, nem os inimigos de Jesus e do Evangelho puderam refutar os fatos, nem aqueles que não queriam viver sobre isso, como Agripa. Mesmo Agripa não pôde negar, 25 anos depois. Então, se alguém diz: olha, nós somos apenas germes adultos, evoluímos, não há eternidade, não há ressurreição, não, sabe, viemos do nada, vamos para o nada, a única atitude corajosa era dizer: nossa vida não vale nada, não há certo e errado, portanto não falem sobre direitos humanos, valor humano, porque isso é contraditório com a base daquilo que essas pessoas acreditam. Não somos nós que damos um salto no escuro ilógico, quem tem que dar é eles. É isso que espantava Rolumei quando ele diz: olha, se isso tudo fosse verdade, tudo faria sentido, porque no fundo ele sabia essa realidade. Agora vamos voltar ao caminho de Emaús. Por que eles não conheceram Jesus? Jesus encontrou com eles, eles não conheceram Jesus. Jesus já tinha se encontrado com Maria, tinha se revelado a ela, mas a princípio Maria não conheceu Jesus, os apóstolos não conheceram Jesus. Quando eles estavam lá no barco, ele estava na praia, demoraram a reconhecer. Esses dois discípulos não reconheceram Jesus. Há algo importante a respeito disso que nós não podemos falar hoje, por falta de tempo. Então nós queremos nos ater a alguns aspectos secundários desse não reconhecimento deles, mas também importantes, não é? Eles foram, diz o versículo 16, impedidos de reconhecê-lo. Então há duas indicações no texto sobre cegueira espiritual, importante para nós. Então eu quero ser prático, apesar de não poder abordar todas as coisas, não é? Eles estavam na mais profunda confusão. Jesus está bem do lado deles e eles continuam abatidos, tristes. E assim como eles, muitas pessoas vivem assim, confusas, tristes, abatidas, sempre perguntando por que as coisas estão acontecendo daquela forma, sem poder conectar a sua vida e as coisas que acontecem com o que Deus faz, sempre dizendo: olha, se isso aconteceu, minha vida não faz sentido.
Se eu perco, se isso aqui, ó, se aquilo morreu, ou se aquilo partiu, minha vida ficou sem razão aqui. Você vê, sem aquela conexão que Jonathan Edwards fala sobre a redenção com todas as coisas. Muitas pessoas, como esses dois discípulos, andam cabisbaixos com Jesus logo ali, Jesus logo do lado, na mesma condição. Por que as pessoas não podem vê-lo? Por que eles não podiam vê-lo? Por que eles não podiam perceber? Há duas razões. Primeiro de tudo, Jesus era extraordinariamente comum. Há duas coisas que devem levar a uma reflexão. Quando nós temos que inventar uma história, você está acostumado a ver filme e ler história, elas são sempre assim mirabolantes. Nós jamais escreveríamos e inventaríamos a história da ressurreição, nenhuma parte da história de Jesus, mas principalmente a da ressurreição. Essa é a única ressurreição de fato da história. Você pode dizer, não, outras pessoas ressuscitaram, mas é diferente. Lázaro ressuscitou, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. Isso foi um milagre, eles estavam realmente mortos, mas eles ressuscitaram da mesma forma que você é hoje, como homens imortais que iam morrer depois. Eles estavam mortos, foram trazidos à vida, mas Jesus era uma criação totalmente nova, não tinha mais nenhuma relação com aquele tipo de ressurreição que você ressuscita exatamente no mesmo estado que estava antes, e é só uma questão de tempo até que a morte faça de novo o seu trabalho, não é? Então, se você tivesse que escrever a história de uma ressurreição assim, mesmo a de Lázaro, nós escreveríamos de uma maneira mais incrível, mas nós jamais escreveríamos Deus, Filho de Deus ressuscitado na terra, como a Bíblia faz. Se você entrar na livraria da Travessa, a livraria que eu mais gosto, ali no Barra Shopping, você vai encontrar alguns livros interessantes assim, e muitas pessoas agora se interessam pelos evangelhos gnósticos, apócrifos, evangelhos que foram rejeitados lá no passado, escrito muito tempo depois dos apóstolos, e que a própria igreja, mesmo na época, rejeitou totalmente, mas que não tem conexão com os apóstolos. Se você lê eles, outro dia eu estava lá folheando, estava lendo o Evangelho segundo Pedro, um desses evangelhos assim, sabe? Que agora as pessoas estão interessadas de novo nessas coisas assim, sei lá, por causa do Código da Vinci, né, essas coisas assim. E eu estava vendo, ele fala sobre a ressurreição, e é totalmente diferente, não é, do que os evangelhos, a maneira que o Evangelho de Pedro fala sobre isso. Ele diz que de repente começou a brilhar duas luzes no céu tão forte que Jerusalém inteiro viu, e aí a multidão começou a se aglomerar, e dois seres apareceram com luzes que faiscavam da cabeça. Está vendo? Parece coisa que a gente escreveria, porque é assim que a gente escreveria a história, se mandasse a gente fazer. É Hollywood, não é? E de repente diz que a pedra explodiu e saíram dois seres de dentro do túmulo com um brilho tão grande que ia até o céu, e no meio deles estava Jesus. A história é totalmente mirabolante, é totalmente, quando você lê, você diz, é isso que eu escreveria, é assim que a gente contaria a história se nós pudéssemos inventar a ressurreição. É assim, é dessa forma. Agora, a gente jamais contaria a história como a Bíblia o faz, não é? A simplicidade com que Jesus apareceu no meio deles, porque você imagina que se Jesus ressuscitou dos mortos, o próprio Deus, ele nunca vai parecer um cara comum andando no meio da rua. Sabe gente que você encontra indo para a padaria, que você encontra no trem, no ônibus? Você não vai pensar, Deus não faz isso. Há uma música americana antiga que diz: e se Deus fosse um de nós, apenas um estranho no ônibus? Esse cara que escreveu isso não tem nada a ver com o que eu estou pregando hoje, mas é isso aí. É isso aí mesmo. Ele pegou, sem ler a Bíblia, ele pegou e disse: e se Deus fosse um estranho? Que ele estava andando na estrada de Emaús fazendo uma viagem, é o que a gente faz hoje no ônibus.
E Jesus apareceu como um cara. Imagina, amanhã, você segunda-feira, se aquele cara sentado do seu lado é Deus, que ressuscitou dos mortos. Ninguém escreve uma história assim, Deus no 398, sei lá para onde o 398 vai para onde? Vai para Meia, não sei. Vai para o centro. Deus centrado no 398 do teu lado, indo para o centro da cidade do Rio de Janeiro. Você não pensa na ressurreição assim. Você pensa em algo mirabolante. Não é? Mas foi o que aconteceu. Um estranho na estrada. Esse é o ônibus do início da história, não é? Do cristianismo, lá há 12 mil anos atrás. Um estranho no ônibus sentado ao lado deles. Você não acha que Jesus ressuscitado vai ser assim? Por quê? Porque isso nos mostra que, sabe, o nosso futuro não é estranho e esotérico, como não é o nosso presente. Nosso futuro é caseiro, é acolhedor, é o que Deus preparou para nós. Eles não esperavam que fosse uma coisa normal. Então deixa eu sugerir para você uma coisa. Esse é o nosso grande problema. Nós estamos sempre na vida espiritual esperando uma voz do céu, acontecimentos mirabolantes. As pessoas dizem: por que Deus não fala comigo? Por que Deus não faz as coisas? Por que Deus... Porque você está esperando fogos de artifício, esperando algo dramático. O problema é que isso é o evangelho apócrifo de Pedro, não é a Bíblia, não é a verdade de Deus, sabe? Fogos de artifício, efeitos especiais, é Hollywood. Então você acha que se você vai estar indo se tornar cristão, tu está esperando esses acontecimentos assim, mirabolantes e incríveis, nesse sentido. Nesse exato momento, Deus está usando os acontecimentos da vida para te puxar, para compreender a glória de Deus. Quer que você veja isso a cada minuto da segunda-feira de amanhã, mas você não vai ser capaz, como eles não eram, mesmo com Jesus do lado deles, porque eles não podiam conectar a história à sua volta com a redenção eterna. Jesus estava ali do lado da vida deles, o coração deles estava ardendo, ele estava no ônibus do lado deles. Às vezes não podiam perceber, eles ficaram fascinados. Quando ele quis ir embora, eles disseram: não, fica mais um pouco, fale mais um pouco. Mas eles nem sequer sabiam que Deus estava trabalhando na vida deles, que Deus estava ali do lado trabalhando na vida deles. Então, até que chega um momento que seus olhos são abertos para ver quem ele era, que aquela pessoa com eles era Deus. Então não espere uma luz ofuscante. No início eu estava falando sobre Jonathan Edwards, mas ele foi um homem que teve uma vida comum, casou, teve filhos e morreu de varíola. Morreu com uma febre tão alta e com varíolas, com feridas na sua garganta, que ele não podia mais tomar água e não podia mais tomar nada, e morreu como um ser humano. Um homem que teve a mente talvez mais profunda sobre a verdade de Deus no mundo. As pessoas em volta da cama dele se lamentando: como vai ser agora as coisas sem Jonathan. Ele disse, ele acorda em meio aos seus momentos que ele podia estar lúcido de novo e diz: Deus que guiou a igreja até aqui irá continuar guiando a igreja. Ele poderia conectar Jonathan Edwards morrendo de varíola, não estava confuso como esses homens no caminho de Emaús, nem perturbado, nem assustado, nem confuso, nem perguntando por quê. Porque agora que eu escrevi aquela teologia sistemática, porque agora que eu ia ser reitor, por quê? Agora tudo acabou. Não, porque Jonathan Edwards conseguia ver todas as coisas conectadas à redenção de uma eternidade à outra. Portanto, aquele momento crucial não era perturbador como era para eles. Jesus ama trabalhar através do comum. Então nós não podemos ter medo, nenhuma expectativa diferente disso. Não se surpreenda com isso. Não espere algo extraordinário amanhã. É por causa disso que a maioria das pessoas não tem uma visão grande de Deus, nenhuma compreensão grande da redenção, nem da justificação, sabe, de todas essas coisas, porque elas estão esperando acontecer uma coisa que não vai acontecer. Agora, a segunda razão pela qual eles estavam cegos, a primeira era essa, a segunda:
Eles não podiam reconhecer, não só por causa da normalidade, e eles não esperavam que fosse assim. Jamais esperavam ver Deus no ônibus, sabe, no trem 98 indo para o centro da cidade. Eles não esperavam Deus andando ali de maneira comum. Como você, às vezes, onde está Deus? Deus está lá, no comum, no cotidiano. Mas você não pode vê-lo, porque você está esperando uma outra coisa, por causa de uma visão parcial da verdade de Deus. A segunda razão é porque eles precisavam ser resgatados. Se você está pensando, há uma coisa incrível aqui no versículo 21. Eles dizem assim: os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e eles o crucificaram, e nós esperávamos que ele era quem iria redimir Israel. Eles o crucificaram, mataram. A gente achava que ele ia salvar, ia redimir, que a redenção era através dele, mas agora ele morreu. Isso não é engraçado? É você estar de fora de um assunto, sabendo a resposta, e ver as pessoas ali sem entender. Eles achavam, eles estavam com a crucificação, deixou eles confusos, porque eles pensavam: nós achávamos que ele ia redimir Israel, mas ele redimiu como? Pela crucificação. A crucificação não era o fracasso da redenção, era a redenção. Eles achavam que a crucificação era o problema, mas a crucificação era a maneira pela qual Deus redimiu. Mas o problema é que eles não entendiam a redenção como deviam entender. Então tem aqui Cleopas dizendo: nós pensamos que ele iria redimir Israel, mas ao invés disso, em vez de ele redimir, ele foi crucificado. Aqui está o problema: redimir. Nós pensamos imediatamente espiritualmente aqui agora a respeito da palavra, mas redimir é libertar da escravidão. Então os escravos eram redimidos. Cleopas pensou no único problema que ele tinha na vida, uma escravidão que eles tinham, uma escravidão que eles precisavam ser libertos, era a escravidão política do poder romano. Ele acreditava que Jesus Cristo era o original Davi, que ia libertar, ia redimir eles, o rei messiânico. Ele estava pensando: nós precisávamos da salvação do Império Romano, mas agora o Império Romano matou ele. O que ele pensava é que se nós pudéssemos ter a liberdade econômica, a liberdade política, então tudo ficaria bem nas nossas vidas. Ou seja, ele pensou que o problema dos seres humanos era a circunstância, como a igreja hoje muitas das vezes pensa, e como a maioria das pessoas agem como se fosse: meu problema são as minhas circunstâncias, eu estou aqui porque eu preciso, meu casamento, minha vida, minha família, a cidade do Rio de Janeiro precisa as circunstâncias não são boas. Era isso que ele acreditava no que as pessoas acreditam hoje. Mas Jesus de fato veio redimir, mas a necessidade era muito mais profunda do que eles entenderam. Eles não compreendiam a redenção. Eles disseram: eu pensei que ele ia redimir, mas ele foi morto na cruz. A Bíblia ensina em todo lugar que todos nós nascemos escravos, apesar de os crentes acharem que os homens são livres na nossa geração. Escravos. Uma escravidão profunda em nossos corações, todos nós nascemos assim. Mas Cleopas não via as coisas dessa forma. É óbvio que ele achava que precisava de um salvador e de uma redenção, mas é óbvio que a sua ideia de redenção estava errada. Ele achava que alguém tinha que limpar o ambiente dos bandidos, libertar a sociedade das coisas ruins, libertar os pobres da opressão romana, como eles eram. Pense por um minuto. Nós não pensamos na escravidão da maneira correta. Nossa geração continua mais ou menos no mesmo lugar. Nós sempre, quando pensamos em redenção, pensamos em algo menor. Nós como podemos conectar isso com uma eternidade, a outra, e conectar todas as coisas à redenção em Cristo, com a visão que nós mesmos temos da redenção e que temos para o nosso mundo? Pense na dependência viciante
sobre o vício. Álcool, drogas, cocaína, maconha, sei lá, qualquer coisa. Tudo começa se tu ler qualquer coisa a respeito disso, tudo começa com uma necessidade, uma percepção de vazio, que você acha que aquilo vai trazer um prazer, que vai resolver isso. E então você usa uma droga, e aquilo realmente resolve. Você se sente melhor, sabe? Você se sente melhor. O álcool faz você se sentir melhor, a cocaína ou a droga que você estiver usando. Mas em segundo passo, eles chamam de fator de tolerância. Aquela quantidade, depois de um certo tempo, não produz o mesmo efeito que produzia antes. Então a capacidade toda de lidar com o vazio, com os problemas internos que a droga e que aquele elemento trazia, não é mais capaz. Você é obrigado a aumentar a dosagem. E você tem que ter mais para ter o mesmo efeito. Mais para ter o mesmo efeito. Em terceiro lugar, então, você começou a usar drogas para aliviar o teu estresse. Mas a droga que aliviava o estresse passa a ser o estresse. Ou seja, não ter a droga te deixa estressado. Aquilo que veio para aliviar o estresse passa a ser o estresse da vida. Eu preciso disso, eu dependo disso, eu tenho que ter isso. E o estresse que aquilo causa te destrói. Originalmente você começou a cheirar cocaína para te livrar do estresse. Agora a cocaína é o teu estresse. Arrumar cocaína, usar cocaína, os problemas que a cocaína trazem. Então o que ia lidar com o estresse gera o estresse. Então originalmente você bebeu a fim de aliviar o estresse, mas agora a bebida causa todos os estresses da vida. Quando isso acontece, quando aquilo que você usa para aliviar o estresse se transforma na causa do maior estresse, você está escravizado para sempre. Você entrou na espiral destruidora. A Bíblia diz assim: assim é o pecado com todos os homens. Você entende então a palavra redenção? Entende a profundidade e como nós temos cometido o mesmo erro que Cleopas? Qualquer coisa que você adiciona a Cristo, ou como substituto de Cristo, ou adiciona a Cristo para dar as bases da vida, que vale a pena viver, que dá sentido, que dá identidade, é escravidão. É o que a Bíblia diz. E todos os homens fizeram isso. E se essa é a maneira de você obter a base da sua personalidade, o sentido de transcendência, o sentido da vida ter sentido e valer a pena, e você poder acordar de manhã de maneira que dá para viver, não arrastar a vida, isso é o pecado, isso é a escravidão. Isso pode ser o quê? Filhos, trabalho, sexo, casamento, tudo isso, sabe? Seja o que for, pense na coisa que você pode achar mais maravilhosa. Se você usa isso para dar sentido à sua vida, é escravidão. Pensar em perder isso gera estresse. Tentar manter isso gera estresse. E aquilo que gerava um certo satisfação no início não gera o mesmo depois. Ou seja, o casamento era tudo nos primeiros anos, mas depois o casamento já não é tão tudo assim como era. Você precisa de mais. Você descobriu que aquela dosagem, você tem que, sabe, o sexo é a mesma coisa. E você pensou que filhos eram assim. É isso que a Bíblia está dizendo. Tudo que você usa para transcendência é escravidão. É uma maneira de lidar com o que falta de Deus na sua vida. E é por isso que quando essas coisas chegam ao fim, ou elas têm um problema, você fica tão confuso quanto esses discípulos lá. Não estamos entendendo. Você não consegue conectar todas as coisas à redenção. E não é isso que dá o sentido da vida. Então, se filhos vão, se o sexo vai embora, assim, você começa
Nós pensávamos que Deus ia exatamente fazer essas coisas, mas agora está tudo diferente. E você vai precisar de mais do mesmo. Mais do mesmo. É por isso que perversão sexual, por exemplo, não tem limite. Não tem limite. Porque não funciona. Não foi feito para isso. Então você é escravo. Então, se você tem medo de perder, isso gera estresse. Se alguma coisa ameaça essas coisas na sua vida, gera um estresse. Aquilo que você achou que ia dar a paz à sua vida é a fonte de todo estresse. Você é escravo. Deus diz: essa é a tragédia do homem que trocou o Criador pela criação. Então a razão pela qual mulheres como Maria Madalena, que vai estar um pouco antes na história, nosso tempo está acabando, ela tem um pouco menos de dificuldade, é que ela enxerga maior, de maneira mais clara, a sua necessidade. Por exemplo, quando aquela mulher entrou na casa de Jairo e beijou o pé de Jesus e amou e chorou, aquela mulher tinha uma vida que ela chegou à conclusão antes de Jairo de que tudo que ela buscou na vida sexual, por exemplo, era inútil. Mas Jairo não tinha chegado naquele ponto, ele estava num ponto pior. Ele não podia entender a escravidão, porque casamento, trabalho, todas as coisas que davam base para a vida dele, ele não conseguia ver da mesma maneira que ele via a vida daquela mulher. E aquela mulher, por ver mais a sua escravidão, não porque ela era menor, mas por ter se tornado mais evidente para ela, ela entendia o perdão e a redenção que ela recebeu de uma maneira que Jairo não entendia. Jesus diz assim: quem muito é perdoado, muito ama. Ela sabe que a vida dela não tinha bases. Você ainda acredita em algumas bases. O problema é que dos cleopenses, eu diria, se eu pudesse usar essa palavra, eu acho que tem mais cleopenses aqui do que Marias Madalenas por aqui, sabe? A maioria de nós está na estrada de Emaús, como Cleopas, e não sabe que é escravo, não consegue entender a profundidade da escravidão, e se tudo que você quer, um pouco de serenidade, um pouco de alegria, um casamento legal, uma vida legal, você está onde Cleopas está, e não é arrebatado pela necessidade infinita de Cristo, porque a maioria vê Cristo como Cleopas vê, não além disso, não mais do que isso. Portanto, quando essas coisas começam a cair, a nossa reação é a mesma que a dele. Nós pensamos: Jesus me ajude, eu preciso entrar na faculdade, eu preciso de um casamento bom, preciso ter filhos, eu não posso morrer cedo. Se isso começa a se degenerar, eu tinha estresse com medo de perder isso, e isso gera um estresse quando eu sinto que vou perder isso, ou quando eu sinto que não vou conseguir aquilo que eu achava que ia dar essa base. Você não consegue ver a escravidão no fundo. Então você tinha que ser libertado exatamente do desejo de achar que se Deus fizesse aquilo que dá essa base à sua vida, a sua vida seria melhor. Isso gera paixão que faz você ver todas as coisas conectadas com a redenção, como Jonathan Edwards, se pudesse ter deixado para nós a sua obra. Essa coisa vai estrangular você, o seu casamento, a sua vida familiar, sua vida profissional, vai estrangular, porque você é escravo. Cedo ou tarde você vai estar confuso, pensando: eu pensava, igual Cleopas, que ele ia fazer isso, mas agora eu não estou entendendo o que está acontecendo, está tudo desmoronando à minha volta, está tudo fora do lugar, eu tenho um monte de problemas nas minhas circunstâncias, e eu quero que Jesus me ajude, e parece que ele não pode fazer isso.
Então nós não podemos compreender e nem conectar a redenção com todas as nossas experiências de vida, como Cleópas não podia naquele dia. E então nós falamos, eu pensei que ele ia fazer isso, mas agora, pelos acontecimentos, porque na teologia deles não tinha espaço para essas coisas, porque eles não tinham entendido a palavra de Deus, eles não tinham visto a profundidade da sua escravidão, então eles não podiam ver a profundidade da redenção que eles precisavam em Cristo. Então você imagina, como é que ele pode me ajudar em toda essa fraqueza, em toda essa morte? Porque ele tem que morrer? Porque ele simplesmente não pode nos ajudar a viver melhor? Porque tem que haver cruz e dor e sofrimento e morte? Nossa liberdade está diretamente proporcional à visão que nós temos da realidade da escravidão que está sobre nós. E esses homens precisavam entender, precisam chamar de nécios. Vocês não entenderam. Então por isso eles estavam desanimados. Eles não podiam relacionar todas as coisas à redenção de Deus, de uma eternidade a outra. Eles pensavam que eles precisavam de um general só para ajeitar as coisas na vida. E diante da vida e da morte, da confusão, a reação deles não era muito diferente de todas as outras pessoas à volta deles. Eles não viam a necessidade de um redentor como de fato eles precisavam. É difícil nós imaginarmos, quando olhamos para as aparições de Jesus na ressurreição, o que Jesus faz nunca é uma coisa mirabolante de fogos de artifício, que muitas das vezes as pessoas continuam esperando até hoje. O que Jesus fez com essas pessoas confusas e que não tinham entendido nada, nem a respeito da escravidão deles, nem da redenção feita na cruz. Jesus abriu a Bíblia, não saiu voando, não brilhou uma luz, ele não faz nada disso. Ele mostra às pessoas a palavra. Como vocês são nécios. E ele abriu a palavra, e ele depois disseram, nosso coração não ardia quando ele pelo caminho falava aquelas verdades. Então Jesus leva as pessoas para a Bíblia. Se você está esperando mais do que isso, você nunca vai sair de onde você está. Se você quer algo a mais do que a palavra de Deus, esqueça. Jesus com esses homens, mesmo eles estando ali de uma maneira comum, simplesmente abriu a Bíblia para explicar a eles tudo que a Bíblia dizia. Mas essa é só a primeira coisa. A segunda coisa é tudo que a Bíblia dizia a respeito dele. A Bíblia diz que ele começou em Moisés e mostrou que tudo da Bíblia falava a respeito dele. O que isso quer dizer? A Bíblia diz assim, começando por Moisés e seguindo por todos os profetas, explicou-lhes o que a Bíblia dizia a respeito dele, a seu respeito. O que significa isso? Tudo que a Bíblia dizia sobre Jesus. Há duas maneiras de ler a Bíblia, duas maneiras apenas. Há uma maneira como se ela fosse uma fábula, com histórias para ajudar você a viver a vida. É assim que a maioria dos cristãos vê a Bíblia dos nossos dias. E há uma outra maneira de ver a Bíblia, que é a que Deus nos ensina, é ir para ela buscando Cristo em todos os lugares. Ou seja, você pode ler a Bíblia de duas maneiras, como se ela fosse a seu respeito ou a respeito de Cristo. Ele está dizendo, não é a respeito de vocês, a Bíblia em todo lugar fala de mim. E se vocês não forem para cada página me procurando, vocês nunca vão entender. Vocês nunca vão poder ver como tudo está conectado à redenção. Você não pode ir para a Bíblia buscando, sei lá, o seu casamento, ou a sua experiência, ou a sua vida, ou qualquer outra coisa. Você tem que ir à Bíblia buscando Cristo, porque ela fala de mim. Então a Bíblia, ele não só levou eles para a Bíblia, levou eles para a Bíblia e mostrou a eles, lá de Moisés, pelos profetas e todos eles, tudo o que ela fala é a respeito de mim. E só a respeito de mim, não é sobre vocês, a Bíblia não é sobre vocês, não é sobre mim. Essa era a grande obra de Jonathan Edwards, não era? Como
Toda a história está conectada à redenção em Cristo. Então você vai ler sobre Davi vencendo Golias, e você pega isso como uma história moral, como nós devemos vencer os nossos inimigos, mas não é sobre isso, não é? A história de Davi é um garoto fraco que venceu um forte, um gigante, um garoto fraco que lutou em nome de um exército, ou seja, a vitória dele ia servir para todo mundo. É sobre Cristo, que morreu em fraqueza e venceu a morte, esmagou a cabeça da serpente no nosso lugar. Você não pode ir à Bíblia de outra forma. A Bíblia é sobre mim, não é sobre vocês, e vocês são nécios e tardios porque vocês não entenderam isso. Vocês leram a Bíblia, mas a compreensão de vocês deixou vocês nisso. Quando vocês pensam que a história é sobre vocês, quando a morte chegar, quando tudo estiver escuro, vocês vão dizer o quê? Eu não estou entendendo. Por que isso está acontecendo? Por que Deus está deixando isso acontecer? Você não consegue relacionar aquilo à verdadeira história. Você fica confuso. Deus abriu para eles não só a Bíblia, mas mostrando, sabe, tudo o que na Bíblia, em todas as histórias, em todos os lugares, apontava para Cristo. Isso quer dizer o quê? Começando em Moisés, ele está dizendo: a lei é sobre mim, sobre mim. A lei era para mostrar a maldade de vocês e como só eu posso cumprir a lei. Só eu posso viver a vida que merece não a condenação e a ira do Pai. É sobre isso que é a lei. A lei veio para que o pecado ficasse exposto, para que vocês tivessem uma visão verdadeira do coração de vocês, Cleopas, para que você visse como que a redenção que você precisa não é a libertação do Império Romano, nem da pobreza que você acha que o Império Romano está impondo, nem dessa. Você precisa de uma libertação muito maior da escuridão do seu próprio coração. A lei é sobre mim, Cleopas. O templo sou eu. O templo é sobre mim. Em mim as pessoas vão conhecer o Pai. Eu sou o único caminho para Deus. Cleopas, todos os heróis da Bíblia falam sobre mim, não é sobre vocês. Todos os profetas falam de mim como grande profeta. Todos eles são só um tipo do meu ministério como profeta. Todos os sacerdotes da Bíblia apontam para mim como o sumo sacerdote. Todos os sacrifícios falam do meu sacrifício. Todos os reis apontam para o meu reinado sem fim, como Rei dos Reis. Toda e cada história da Bíblia é a meu respeito, não a respeito de vocês. Aponta para mim, traz vocês para mim, mostra como eu sou o centro de todas as coisas. Todas as histórias na Bíblia são sobre Jesus. Mas você vê que Jonathan Edwards dizia que ia continuar depois, porque todas as histórias, sabe, estão conectadas. E se você tem uma visão, você nunca vai se ver, né, nas histórias, sabe? É por isso que você pode ter a capacidade como filho de Deus de olhar para as histórias e ver mais do que as outras pessoas. Sabe, você olha, por exemplo, o Rei Leão, Mufasa, aí você não pensa que você é o Rei Leão. O Rei Leão é Cristo. Você vê o Hobbit, sabe? Frodo, fraco, como ele vai vencer aqueles poderes enormes? Como ele vai entrar em Mordor? Como ele vai subir a montanha da perdição? É Cristo que pode fazer isso. Quem é o Robin Hood? Não sou eu. Toda a história, se você tem um coração correto, entendeu o drama da redenção, aponta para Cristo mesmo, sabe? Então ele levou eles para a Bíblia, mas não só para a Bíblia, mas para mostrar a eles que a Bíblia falava a respeito deles, dele em todos os lugares, e que a Bíblia não era a respeito de nós. Nós não podemos entender a redenção se nós falarmos que compreendemos, mas as nossas confusões se parecem com a deles pelas mesmas coisas.
Nós precisamos de uma visão da redenção que conecte todas as histórias de uma eternidade à outra. E quando nós tivermos isso, nós nunca ficaremos confusos no mundo. Era isso que aquelas pessoas não tinham. Jesus disse: nécios. E ele não fez uma coisa, sabe, mirabolante. Ele levou eles para a Bíblia. E ao levar eles para a Bíblia, não só porque eles eram pessoas que já tinham lido a Bíblia a vida inteira, mas eles tinham lido a Bíblia inteira de maneira errada. Eles compreendiam tudo pela metade. Nós precisamos ser redimidos, mas não entendiam a extensão da redenção. Nós precisamos, Deus está dizendo, cada expiação era sobre a expiação que eu ia fazer, cada propiciação, o tempo, todas as coisas eram sobre mim, cada rei, cada profeta, o maná era sobre mim, a água na rocha era sobre mim. Se você for para a Bíblia e procurar outra coisa que não seja eu, você vai estar em confusão, e vocês são nécios, porque vocês não conseguem compreender. A nossa geração anda tão confusa quanto essas pessoas. Primeiro porque nós esperávamos e esperamos ainda loucamente que Deus faça o que Ele não faz nunca. Deus entra na nossa vida cotidiana, não vai haver coisas mirabolantes nela, e nós não vemos Ele lá como eles não viam Ele no caminho ali, no ônibus, como eu falei, no caminho de Emaús, porque eles esperavam outro tipo de coisa. E quando Deus nos toma, Ele não nos leva para um lugar, para uma revelação especial, Ele nos leva para a sua palavra. Mas não basta ler a Bíblia dia e noite, se o que você procura lá não é o que a Bíblia ensina. Jesus levou eles para a Bíblia e mostrou: tudo é a meu respeito, porque todas as coisas existem por minha causa. A razão da sua vida, todas as coisas que existem falam de mim. A redenção está conectada com todas as histórias de uma eternidade à outra, e tudo foi feito por fim para a glória final da Trindade. Vocês não vão ficar confusos se vocês entenderem isso no dia mais escuro da vida de vocês. Vocês nunca vão dizer: mas por que isso está acontecendo? Porque essas são frases sempre que partem do princípio de que eu não entendo o que Deus está fazendo porque eu achava que era a meu respeito. E esses homens finalmente entenderam que não era sobre eles. Eles se tornaram os homens mais ousados que o mundo já viu. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos conhecer as doutrinas não em parte, mas totalmente. E nós precisamos conectar todas as coisas de fato à redenção, de uma eternidade à outra. E nós precisamos fazer isso a partir de olharmos e voltarmos nossos corações para a palavra de Deus e nela vermos Cristo em tudo. E conectarmos todas as situações da nossa vida a Cristo, ao propósito de Deus em Cristo, ao que Ele vai fazer em Cristo, por causa de Cristo, para a glória de Cristo. Então nós vamos poder dizer que para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. A confusão cessa. No caminho de Emaús, ou na varíola do Jonathan Edwards, na cadeia do apóstolo Paulo, você vê que os homens que de fato compreenderam o drama da redenção nunca estão confusos em todas as situações da vida. Eles entenderam a tragédia das suas vidas, a maravilha da redenção, como ela é muito maior do que eu mesmo, a minha história, a minha geração, a minha cultura. Então eu vejo a redenção pela necessidade real que eu tenho, a profundidade da escravidão que eu carregava e da qual ela me liberta, e o propósito eterno dela, de uma eternidade à outra, que conecta todas as histórias. Todas essas coisas tinham sido perdidas por esses discípulos em Emaús, e eles eram não só estavam em perigo, é mortal conhecer parte da verdade, mas eles eram condenáveis por não conhecerem o que deviam conhecer, que nada era a respeito deles e tudo era a respeito de Cristo. Vamos ficar de pé.
Vamos orar. Tu não és um Deus criado por homem algum. Tu não és um Deus que depende de qualquer mortal. Não há nada que o homem possa te dar, pois só tu és o Criador e Rei. Tu somente és Deus, tu início não tens, no trono estás, Senhor, eterno é o teu saber. E eu sei, em dias claros ou não, reinando tu estás, controlas tudo, Pai. Quem contenderá contigo? És o poder, só tu és o Rei que reina, governas sem fim. Deus, somente tu és digno de receber o louvor e a adoração, Senhor. Tu somente és